Leia aí o título da palestra. Mais forte. Ninguém chega na vitória sem passar pelo processo. Está compreendendo? Olha só, preste atenção. Coloca aí o primeiro versículo de Isaías. E disseram-lhe, assim diz quem? Ezequias: este dia é dia de quê? De angústia e de vitupério, que significa vergonha, vexame, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e o quê? E força não há para dá-los à luz. Olha para mim aqui. Ezequias, o rei que agradou a Deus, andou com Deus, era fiel, mas de repente vem um rei inimigo chamado Senaqueribe, cerca a cidade, e ele desesperado, porque não tinha o que fazer. O rei Senaqueribe, o exército era muitas vezes maior do que o exército dele, e ele enviou mensageiros até o profeta Isaías e falou assim: olha, esse dia é dia de vergonha, de vexame, porque os filhos são chegados, mas não tem força para quê? Para dá-los à luz. E tem muita gente aqui que esse dia é o dia que você está vivendo, o dia mau, o dia de angústia, o dia desse processo que parece que nunca termina, parece que nunca passa, parece que a vitória nunca o quê? Nunca chega. Dá licença, deixa eu descer aqui para ficar mais perto de você. É dia que a pessoa parece que ela ora, e a oração não passa de onde, pessoal? Eu não ouvi. Não passa do teto, parece que Deus não está te ouvindo, parece que quem está vencendo é o diabo. Não é normal. O processo para vencer com Deus não é igual a pessoa vencer aí fora sem Deus. A pessoa quando vence aí fora sem Deus, ela estufa o peito e o quê? O meu Deus é isso aqui. Lá em Santa Catarina muita gente falava isso, não sei se aqui em São Paulo tem isso. A pessoa batia aqui e dizia: esse aqui é o meu Deus. Quem já ouviu isso? Ou seja, ela traz a glória para ela, mas o diabo sabe que nós que somos de Deus, quando a gente vence, a gente transfere a glória para quem? Então é Deus que é glorificado, porque quem nos conhece sabe que a gente serve a Deus. Então Ezequias falou: é dia de vergonha. Como que pode a gente servir o Deus de Israel e ficar cercado, desesperado? Aos olhos humanos não tem o quê? Não tem saída, não tem jeito. Porque os filhos são chegados e não tem força para dar luz. Eu sei que tem muita gente aqui, você está vivendo esse processo, e esse processo parece até que às vezes você está perturbado. Eu já atendi pessoas falando assim: pastor, faz uma oração forte em mim. Por quê? Não, pastor, não é normal o que está acontecendo na minha vida. Eu acho que tem algum mal na minha vida. E não é mal não, é o processo. Tem uma frase que diz assim, que eu gosto muito dessa frase, que diz assim, ó: quando Deus quer fazer um homem grande, primeiro Ele o quebra em pedaços. E é verdade, porque só quem já passou pelo processo, você sabe. Se você não crê de verdade, você joga a toalha, você murmura, você duvida, você desiste. Se você não se agarrar na palavra de Deus, você se desespera, você entra em parafuso, porque parece que está tudo ao contrário do que você sempre creu. Parece até que o diabo está vencendo. Está compreendendo? Parece que a mentira está tendo mais força do que o quê? Do que a verdade. Olha para José, vamos entender, olha para mim aqui. Imagina José aqui vivendo com Jacó, o filho preferido de Jacó, ganhou a túnica de várias cores, lembra? Tudo mil maravilhas, com 17 anos de idade.
Mas jogaram ele aonde? Os irmãos, os próprios irmãos, no poço. Com 30 anos ele seria o governador, dentro do plano de quem? De Deus. Só que ele não sabia. Ele não sabia que o sonho que Deus tinha dado para ele, já tinha começado o processo para esse sonho o quê? Se cumprir. Só que ele não imaginava que o processo seria esse. E ele sai da terra de Canaã, vai para o Egito. Lá no Egito é vendido como escravo para o oficial de Faraó. Humanamente falando, nunca mais ele deixaria de ser escravo, porque o dono dele ainda gostava dele. Ele era um bom escravo. Aí, para piorar, a mulher de Potifar inventa uma mentira contra ele. Você que inventaram mentira contra você, olha para mim aqui. Você tem que dar graças a Deus. Se você deve, então você tem que pedir perdão a Deus e se arrepender. Mas se você não deve, dê graças a Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado a gente é quando mentindo disserem o mal contra nós. Está entendendo? E aí a mulher mente, porque ele não quis se deitar com ela. Ele volta para onde? Para a prisão, vai quebrar pedra. Aos olhos de José, pensa comigo, aos olhos de José, olha só, ele saiu lá de Canaã, com 17 anos, aos olhos dele, ele estava mais perto ou mais longe de ser abençoado? Não ouvi? Mais longe. Só que no quadro que Deus pintou, ele estava o quê? Mais perto, só que ele não via, ele não sabia, e ele permanecia o quê? Confiando, fiel, honrando a Deus. Tanto é que se você ler lá em Gênesis capítulo 40, 41, a Bíblia fala isso, que José andava com Deus, José era fiel a Deus. Na prisão ele era fiel, na mentira da mulher ele foi fiel. Está entendendo? Vendido pelos irmãos ele foi fiel. E lá na frente ele mostrou por que Deus colocou ele como governador. Porque quando os irmãos vieram comprar comida no Egito, ele falou assim: não fiquem tristes não, eu não tenho nada contra vocês, eu não tenho mágoa no coração. Deus, tudo estava dentro do quê? Do processo. Deus me enviou antes de vocês aqui, para que através da minha vida toda a terra fosse salva da fome. Olha só a visão. Ele entendeu o processo, só que só entende quando que você entende? É só depois que o processo passa, porque na hora você não entende nada, na hora você tem vontade de fugir. Eu lembro do bispo falando assim, que teve uma vez que no auge da perseguição contra a igreja, ele olhou para um cachorro e ele desejava o quê? Ser um cachorro. Por quê? Porque o processo vem e o quê? Espreme você. E a laranja só dá suco quando, gente? Quando é espremido, não adianta. Então Deus tem que permitir certas pressões, para você se reinventar, para você se conhecer. Deus já te conhece, mas para Ele moldar em você a pessoa que Ele quer, para você ser a pessoa que precisa ser, para estar onde Ele tem para te colocar, Ele vai ter que permitir você ser lapidado. E não tem outro jeito. Ser humano ser humano é uma guerra, é ou não é? Ser humano, se conselho fosse bom, dizia minha mãe, não seria dado de graça, a gente vendia. Porque se conselho resolvesse, é ou não é? Você aconselha a pessoa na tua frente, mas só Deus sabe o que está dentro daquela cabecinha, é ou não é? Então o processo dói. O processo faz às vezes a família virar as costas para você, todo mundo te abandonar, todo mundo se afastar. Pessoas que você ajudou te apunhala pelas costas. Só que a Bíblia diz que Deus é poderoso e Ele não permitirá que você seja tentado acima das tuas forças. Pastor,
pastor, mas a pressão está muito grande. É porque grande é o que Deus tem para fazer na sua vida. Aguenta firme, suporta o processo, está compreendendo? Aguenta firme. Deus não é injusto para trazer uma luta acima das suas forças, um problema acima do que você pode suportar. Olha o que diz, olha só o que acontece na hora do processo, coloca aí, de Mateus. E João, quem já ouviu falar de João Batista? O homem que viu o Espírito Santo descer sobre quem? Sobre Jesus, batizou Jesus nas águas. Olha o que aconteceu com esse mesmo homem, na hora que ele estava passando pelo processo dele. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de quem? Fala, gente. Pode continuar. Enviou 2 discípulos. Próximo. Dizer o quê? És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olha para mim aqui. João Batista, diante da pressão de estar lá jogado numa prisão, esquecido, humanamente falando, ele, peraí, será que realmente? O processo é pesado, porque faz você questionar, está entendendo? Vem questionamentos da sua fé, faz você olhar para você e você às vezes fica ali, meu Deus, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem com quem contar, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, porque se tivesse você fugiria. É aquele momento que você dobra o joelho, ora, meu Deus, em nome de Jesus me ajuda, levanta, passa 10 minutos, ó, meu Deus, em nome de Jesus, está compreendendo? Você anda mais de joelho do que de pé. Por quê? Porque é só orando, é só clamando para você o quê? Suportar, porque o mal ele enxerga, gente, olha para mim aqui, o mal ele vê o campo espiritual, ele viu a resposta que estava vindo para Daniel, e ele tentou segurar por quantos dias? Você não vê, mas o mal vê. É por isso que quando está perto da vitória de alguém, o diabo ele usa todas as cartas que ele tiver na mão, ele vai usar, ele vai fazer de tudo para ver se a pessoa desiste, se ela desanima, se ela murmura, se ela joga a toalha, porque só tem um jeito do mal te vencer. Qual? Se você desistir, porque você foi criado para ser mais do que vencedor, você é a imagem e semelhança de Deus. Só tem um jeito do mal te vencer, ele convencendo você a desistir, porque ele sabe que se você não desistir, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Está escrito, e o que está escrito não volta atrás. Agora olha só o que Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Quem já deu à luz aqui? Não, só as mulheres. Tem um homem levantando a mão aí. Acho que ele se confundiu. Você já deu à luz? Quem já deu à luz parto normal? Imagina, eu não consigo nem imaginar, mas dizem que é o quê? É a dor da morte. Aí a pessoa nunca mais engravida, não é? Tem mulher que antigamente era tudo parto normal e tem uma penca de filho. Sim ou não? Por quê? Porque vale a pena aquela dor. Dói, mas vale o quê? Diga, vai valer a pena. O processo, quando você chega na vitória, você vê que valeu. É como Jesus disse aqui, a mulher sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas quando dá à luz a criança, ela esquece de todo o sofrimento. Prova disso que ela vai lá e tem outro filho. Acho que se homem tivesse filho uma vez só, seria para nunca mais, porque homem sente mais dor que mulher. Mas você vê que o processo é dolorido,
Mas a alegria da vitória é muito o quê? Sem passar pelo processo ninguém chega na vitória. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Olha o que ele diz agora para concluir. Coloca aí Salmos. Quando o Senhor restaurou o quê? Essa aí está na outra linguagem, né? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos, fala com vontade, gente. Quem aqui você já dormiu, teve um sonho que quando tu acordou, você, deixa eu fechar o olho aqui, continuar aqui, deixa eu inventar uma história para dar sequência. Quem já aconteceu isso contigo? E já aconteceu comigo, que o sonho estava tão bom, que você não quer o quê? Você fecha o olho e até tenta dar uma continuidade ao sonho. É o que a promessa de Deus fala, que quando Deus restaura a sua sorte, quando Deus te tira desse cativeiro, quando você vence esse processo, você vai ficar como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de quê? De quê, gente? E a nossa língua? Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Diga graças a Deus. Diga: Deus fará coisas grandes na minha vida. Você crê nisso? Nós vamos agora fazer esse clamor. Você que está vivendo esse processo, você que está passando pelo crivo da provação, que você, se olhar para a situação, você joga a toalha, mas você se agarra na palavra de Deus, e você diz: pastor, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu morro lutando, mas eu não desisto. Vem aqui na frente, porque agora nós vamos clamar e Deus vai trazer forças para você.